Pense na última vez que você começou algo com aquela energia que parecia diferente das outras. Não era empolgação vazia, era convicção. Você tinha o plano, tinha a clareza, tinha a disposição. E dessa vez, você ia até o fim. Mas então a rotina voltou. O dia ficou cheio. O cansaço chegou antes da motivação. E aquilo que parecia tão sólido no começo foi perdendo forma, até virar mais uma ideia incompleta, guardada em algum lugar da sua memória. E talvez o pior não seja nem ter desistido. É perceber que você já fez isso antes, mais de uma vez, com projetos diferentes, em momentos diferentes, mas com o mesmo desfecho silencioso. Você tenta de novo. Começa com força, se compromete de verdade, cria expectativa real, mas em algum ponto entre o entusiasmo do primeiro dia e a monotonia da segunda semana, algo escorrega. E a disciplina, que parecia tão óbvia na teoria, começa a parecer pesada, quase incompatível com a vida que você realmente leva. E é aí que a conclusão aparece, silenciosa, quase automática. A disciplina não é para mim. Ou então, eu só preciso encontrar mais motivação. E o ciclo recomeça. Porque motivação nunca foi projetada para sustentar constância. Ela é combustível de arranque, não de percurso. E disciplina, quando mal interpretada, parece um peso a carregar e não um caminho a percorrer. Mas existe uma forma completamente diferente de entender disciplina. Uma forma que não depende de força de vontade constante, nem de inspiração diária, e nem de estar sempre no clima certo para agir. A Bíblia trata a disciplina de um jeito que a maioria das pessoas nunca considerou. Ela não conecta disciplina com obrigação. Ela conecta disciplina com formação, com crescimento, com um tipo de liberdade que não existe sem ela. E quando você entende isso corretamente, a forma como você enxerga seus objetivos, suas finanças e até sua própria capacidade muda completamente. Hoje, a proposta não é te motivar por alguns minutos. É mudar a forma como você entende disciplina, de um peso que te limita para uma ferramenta que te constrói. E talvez, quando isso ficar claro, você perceba que o problema nunca foi falta de capacidade. Foi falta de entendimento sobre o que disciplina realmente é. Se você viu o vídeo anterior sobre o erro que quase todo mundo comete ao interpretar Provérbios, o que vem a seguir vai se encaixar de um jeito que faz ainda mais sentido. E se esse é o seu primeiro vídeo aqui, fica até o final, porque o que a gente vai ver muda completamente a forma de encarar esse tema. Existe uma imagem que quase todo mundo tem de disciplina. Uma pessoa acordando às 5 da manhã, seguindo uma lista rígida, sem reclamar, sem hesitar, sem sentir nada além de determinação absoluta. Como se disciplina fosse um estado permanente de controle total sobre si mesmo. E quando essa imagem se torna o padrão, tudo fica mais difícil do que deveria ser. Porque nesse modelo, disciplina só existe quando você está motivado, focado, emocionalmente alinhado com o objetivo. E no resto do tempo, nos dias comuns, nos dias pesados, nos dias em que a vida simplesmente acontece, ela desaparece. É por isso que o ciclo se repete. Começa algo, se esforça por alguns dias, o ritmo quebra, volta ao ponto inicial. Recomeça com menos confiança do que da última vez. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de que o problema não é externo, é você. Que existe algo em você que simplesmente não consegue sustentar o que começa. Mas esse pensamento é exatamente onde a distorção começa. A dependência da motivação é o núcleo do problema. Porque motivação não é estrutura, é clima. Ela sobe e desce conforme o humor, o ambiente, o cansaço, o estresse. E quando você constrói sua disciplina sobre ela, você está construindo sobre algo que muda todo dia. Existe ainda outra crença, mais profunda e mais perigosa. A ideia de que disciplina é um dom. Que certas pessoas simplesmente são assim, mais fortes, mais organizadas,
com uma personalidade que permite constância. E quando você acredita nisso, você se coloca automaticamente fora da possibilidade de desenvolvê-la. Não como limitação real, como limitação que você mesmo criou. E há uma última distorção que poucos percebem em si mesmos. A ideia de que liberdade é ausência de estrutura. Que ser livre significa não ter regras, não ter padrões, não ter compromissos fixos. Mas na prática, esse tipo de liberdade gera o oposto do que promete. Sem estrutura, as decisões ficam reativas. Sem disciplina, os objetivos ficam dispersos. Sem constância, os resultados se dissolvem antes de se consolidar. E a pessoa acaba presa. Não à disciplina, mas à falta dela. Recomeçando sempre, corrigindo sempre, nunca realmente construindo. O problema não é falta de esforço. Nunca foi. É a forma como disciplina está sendo entendida. E é exatamente aqui que a visão bíblica entra como uma mudança completa de perspectiva. Porque ela não trata disciplina como punição. Ela trata disciplina como formação. Quando a Bíblia fala de disciplina, ela não usa a linguagem de obrigação ou controle. Ela usa a linguagem de formação, de molde, de um processo que transforma não apenas o que você faz, mas quem você se torna ao longo do tempo. Provérbios 12:1 diz: quem ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. À primeira vista, a linguagem pode parecer dura, mas o ponto não é o tom, é a intensidade da ideia. A forma como você responde à instrução, à correção, ao desconforto do aprendizado, determina diretamente o quanto você consegue crescer. Não é sobre ser perfeito, é sobre estar disposto a ser moldado. Já em Hebreus 12:11 está escrito: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça para os que por ela são exercitados. Esse versículo faz algo que poucos textos fazem. Ele coloca a disciplina dentro de uma linha de tempo honesta. No presente, ela não parece boa. Ela exige ajuste, exige renúncia. Exige que você continue mesmo quando não quer continuar. Mas existe uma palavra nesse texto que muda tudo. Depois. Depois, ela produz. Não promete, não sugere, produz um fruto consistente, chamado aqui de fruto pacífico, de justiça, estabilidade, equilíbrio, maturidade que não depende do humor do dia. O mais importante é o que esses dois textos reconhecem juntos. O processo é desconfortável. Ele não está tentando te enganar dizendo o contrário. Mas esse desconforto não é sinal de erro, é sinal de formação. Disciplina, na visão bíblica, não é o que você suporta para chegar a algum lugar. É o processo que te transforma no tipo de pessoa capaz de sustentar o lugar onde você chegar. Essa diferença é tudo. E esse processo sempre envolve duas fases que não podem ser separadas: desconforto imediato e resultado consolidado. O erro moderno é tentar eliminar a primeira e ainda assim esperar a segunda. Na lógica bíblica, o fruto só aparece porque o processo foi atravessado. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreve no canal e ativa o sino. O próximo vídeo vai um nível mais fundo nessa direção e você não vai querer perder. Aqui está o ponto que quase ninguém percebe. A disciplina bíblica não está falando sobre controle externo. Não é sobre forçar seu comportamento por tempo suficiente até o resultado aparecer. Ela está falando sobre construção interna, pois essa diferença muda tudo. Porque disciplina não é a capacidade de se forçar a fazer algo difícil por um período curto. Qualquer pessoa consegue isso por alguns dias. Isso é esforço, não é disciplina. Disciplina é a capacidade de sustentar um comportamento até que ele deixe de depender de esforço consciente. Até que ele se torne padrão. Até que a ausência dele
comece a parecer mais estranha do que a presença. Disciplina não é tensão permanente, é formação de padrão. E quando essa distinção fica clara, a lógica se inverte completamente. Quando disciplina é vista como punição, cada ato disciplinado parece uma perda. Como se você estivesse se privando de algo agora para talvez ter um resultado incerto no futuro. Isso gera resistência, gera cansaço, gera abandono. Mas quando você entende o conceito bíblico, a pergunta muda. A disciplina não tira liberdade, ela cria liberdade. Porque cada vez que você age de forma consistente, mesmo sem vontade, você está fortalecendo algo muito específico. A capacidade de não depender mais da vontade como fator decisório principal. Pense nisso por um momento. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser a qualquer momento. Isso é impulsividade com outro nome. A verdadeira liberdade é ter controle suficiente sobre seus próprios impulsos para escolher o que realmente importa, mesmo quando o que importa não é o que você sente. Vontade de fazer agora. Isso só existe através de disciplina. Hebreus 12:11. Não está apenas dizendo que a disciplina dá resultado depois. Está descrevendo um processo de transformação interna. O fruto pacífico de justiça não é uma recompensa externa que você recebe. É um estado interno que você desenvolve, quando suas ações deixam de ser reativas e passam a ser consistentes. Isso significa que disciplina não está construindo apenas resultados. Está construindo a pessoa capaz de sustentar esses resultados. Sem disciplina, você pode ter momentos de avanço, mas não consegue sustentar progresso. Com disciplina, o progresso deixa de ser evento e vira padrão. E quando isso é entendido de verdade, disciplina deixa de ser algo que você tenta ter e passa a ser algo que você pratica até se tornar. Quando você traz esse entendimento para a vida real, a primeira mudança não aparece no resultado, aparece no processo. Você para de esperar, sentir vontade para agir e começa a agir para criar o sistema que dispensa a vontade. Nas finanças, isso muda completamente a lógica de construção. Em vez de depender da motivação para economizar, que aparece depois de uma palestra, desaparece na semana seguinte. Você passa a trabalhar com estrutura. Separação automática de renda, orçamento simples e repetível, decisões tomadas uma vez que funcionam sem precisar ser retomadas todo mês. A disciplina financeira não é sobre sentir vontade de economizar. É sobre criar um ambiente onde economizar acontece mesmo sem vontade. Isso muda o jogo de forma permanente. No trabalho e nos objetivos, a aplicação segue a mesma lógica. Em vez de esperar o momento ideal, você cria padrões mínimos de execução diária, mesmo que pequenos, porque um dia bom não constrói resultado. Uma sequência de dias consistentes constrói, e é aqui que a maioria das pessoas se perde, buscando intensidade onde precisaria de continuidade. Na tomada de decisões, disciplina aparece como a capacidade de inserir espaço entre estímulo e resposta. Antes de dizer sim para algo, você cria um intervalo de análise. Antes de abandonar um projeto, você revisita o processo. Antes de agir por impulso, você respira. Esse intervalo, mesmo pequeno, é onde a disciplina começa a operar de verdade. Na vida pessoal, isso se traduz em hábitos simples, mas poderosos. Manter compromissos, cumprir o que foi combinado, treinar constância em pequenas ações que não dependem de emoção para acontecer. E quando você olha para todos esses pontos juntos, o padrão fica evidente. Disciplina não é sobre intensidade, é sobre repetição. Não é sobre motivação, é sobre sistema. Não é sobre força momentânea, é sobre construção que não para. E quando isso entra na prática, a vida começa a responder de outra forma. Porque você para de depender de decisões isoladas e começa a viver dentro de padrões que trabalham por você. Quando a disciplina é ignorada, o efeito não aparece de uma vez, ele se constrói.
silenciosamente, em pequenas rupturas que se acumulam até formar algo que já não é possível ignorar. No começo, parece apenas falta de constância. Projetos que não chegam ao fim, planos que mudam antes de serem testados, metas que são sempre recomeçadas do zero. E aquela sensação que você conhece de que a vida está sempre quase lá, mas nunca realmente avançando, é frustrante de uma forma específica. Porque o esforço existe, a intenção existe, mas o resultado não se consolida. No campo financeiro, o padrão se traduz em ciclos de avanço e abandono. Momentos de esforço real seguidos de períodos onde tudo escorrega. E isso impede qualquer tipo de crescimento consistente, porque não existe continuidade suficiente para que algo se solidifique. A pessoa até pode ganhar mais em certos períodos, mas sem estrutura, esse ganho não se sustenta. E o progresso se dissolve antes de virar base. Com o tempo, surge algo ainda mais profundo: desconfiança sobre a própria capacidade. E a pessoa começa a acreditar que simplesmente não foi feita para isso, que disciplina é para outros tipos de pessoas. E quando essa crença se instala, ela se torna a maior barreira de todas. Não porque seja verdade, mas porque passa a ser tratada como verdade. Por outro lado, quando a disciplina é aplicada de forma consistente, o efeito também não é imediato, mas é diferente em natureza. As pequenas ações começam a se somar de formas que não eram visíveis no início. Os hábitos passam a funcionar quase sem esforço consciente. E a necessidade de motivação constante diminui, porque o sistema começa a sustentar o comportamento. Financeiramente, isso gera estabilidade. Não necessariamente ganhos explosivos, mas consistência, previsibilidade, crescimento que não depende de um momento específico para continuar existindo. Emocionalmente, gera clareza, porque decisões deixam de ser caóticas e passam a ser estruturadas. E surge uma sensação de progresso real, não baseada em picos, mas em continuidade. A diferença entre os dois caminhos não está na capacidade inicial da pessoa, está na forma como ela lida com o processo ao longo do tempo. Sem disciplina, o resultado depende de momentos. Com disciplina, o resultado depende de padrão. Isso muda a direção inteira da vida. Depois de entender disciplina dessa forma, a pergunta deixa de ser: como eu me forço a ser disciplinado? Essa pergunta já parte de uma premissa errada. A pergunta que realmente importa é outra. É sobre o que você está construindo. E se o sistema que você está usando hoje é capaz de sustentar isso ao longo do tempo. Porque, no fundo, quase tudo que você chama de falta de resultado não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade. É falta de continuidade suficiente para que algo realmente se consolide. Disciplina, nesse sentido, não é um evento, é um padrão. E padrões não são definidos por grandes decisões raras. São definidos por pequenas decisões repetidas, nos dias em que ninguém está vendo, nos momentos em que a motivação não apareceu, nos instantes em que desistir parecia mais fácil e mais razoável do que continuar. É exatamente nesses momentos que a disciplina é construída. Ou não no pico da empolgação, mas na repetição silenciosa dos dias comuns. E quando isso fica claro, disciplina deixa de ser um conceito distante ou um ideal inalcançável. Ela passa a ser uma escolha prática, feita todos os dias, em pequenas doses, acumulada ao longo do tempo. Finanças deixam de ser instáveis, objetivos deixam de ser interrompidos. E a sensação de eterno recomeço começa a ser substituída por algo mais sólido, por progresso que permanece. Mas talvez a pergunta mais importante agora não seja o quanto você entende sobre disciplina, é o quanto da sua vida já está sendo moldado pela ausência dela, sem que você tenha percebido. Porque disciplina não é apenas sobre fazer mais, é sobre sustentar o que você já começou. E às vezes, sustentar o que você começou é o ato mais difícil e mais transformador de todos.
Se esse vídeo chegou em algum lugar dentro de você, se inscreve no canal e ativa o sino. Esse tipo de conteúdo precisa chegar em quem está pronto para ouvir. E no próximo vídeo, a gente vai ver algo que desafia uma das ideias mais confortáveis que existem sobre inteligência e sucesso. Porque pessoas que entendem tudo isso, que conhecem os princípios, que têm capacidade de sobra, ainda assim falham. E o que a Bíblia revela sobre esse padrão específico é uma das reflexões mais desconfortáveis da série. E talvez a mais necessária. Antes de ir, uma pergunta para você deixar nos comentários. Em qual área da sua vida você percebe que a disciplina já começou a cobrar um preço pela ausência dela, sem que você tivesse percebido antes?